som, ei, som, ei, som. Som, 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 ei, som, som.
Ah, oh. Bom dia, irmãos. Pode baixar um pouquinho para mim, por favor. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja conosco nessa manhã, amém? Vamos dar início à nossa escola dominical nesse dia, as nossas atividades do dia do Senhor, com gratidão a Deus pelas bênçãos, gratidão ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito por nós, gratidão ao Senhor por pertencermos ao Senhor, por conhecermos e prosseguirmos em conhecê-lo por meio das Escrituras. Louvando ao Senhor pela semana que se encerrou, pelas muitas bênçãos que o Senhor nos deu. Louvando também ao Senhor pela semana que está iniciando, na qual nessas poucas horas nós já desfrutamos de muitas bênçãos do Senhor, muitas dádivas, muitas graças, muitas demonstrações da misericórdia e da bondade do Senhor a nosso favor. E são motivos que nós temos para louvar e agradecer ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito por nós. E como nós sempre lembramos, e não pode se tornar nem esquecido e nem comum a nós, que o dia do Senhor é uma dessas dádivas que o Senhor tem nos dado. Não é apenas mais um dia da semana, não é apenas um dia de não trabalharmos, um dia de ócio. Ao contrário, é um dia de trabalharmos e muito, mas trabalharmos na nossa vida espiritual. Ou melhor, talvez não trabalhar, mas deixar que a palavra e o Espírito trabalhem em nós, nos moldando o nosso caráter, moldando a nossa vida para a glória de Deus Pai. Desfrutar do dia do Senhor é uma grande bênção e um grande privilégio. Como às vezes eu digo, o domingo todo mundo tem, mas o dia do Senhor pertence àqueles que conhecem ao Senhor e que sabem o que Ele significa. De maneira que nós desfrutamos desse dia, não pensando principalmente no nosso descanso do trabalho, mas desfrutamos esse dia lembrando do nosso descanso no Senhor, aquele que tomou nossas fadigas espirituais e colocou sobre si mesmo para que nós tivéssemos alívio, para que nós tivéssemos paz. De maneira que temos grande alegria nesse dia. E eu convido os irmãos a se colocarem de pé para nós orarmos, agradecendo a Deus pelo dia do Senhor, agradecendo pelas bênçãos. E eu gostaria de convidar o nosso irmão presbítero Ednilson, que fizesse por nós essa oração. Ainda de pé, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Esdras, no capítulo 7.
Esdras, capítulo 7. Leremos apenas um versículo e faremos essa leitura juntos, o versículo 10. Esdras, capítulo 7, versículo 10. Oi? Esdras é depois de Crônicas. Esdras, capítulo 7, versículo 10. Nós leremos esse versículo todos juntos a uma só voz. Achou aí, Priscila? Capítulo 7, versículo 10. Isso. Esdras 7, 10. Vamos ler juntos? Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Vamos ler mais uma vez? Agora, dando uma atenção aí que nós temos 3 vezes uma palavra repetida, que é a palavra para, que aponta aí algum objetivo. Então, dando atenção, quais são essas 3 coisas que Esdras estava disposto? Vamos ler de novo? Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Amém. Os irmãos podem assentar. Irmãos, o que o Senhor requer de nós como seu povo? Essa é uma pergunta que Moisés faz a Israel quando ele escreve Deuteronômio ou quando ele profere, diante de Israel os seus discursos registrados em Deuteronômio. E ele faz essa pergunta de maneira retórica para Israel, tentando lembrar a Israel o que Deus queria deles ao entrarem na terra prometida. Deuteronômio, eles estão quase entrando. Depois de verem, ouvirem e aprenderem várias coisas, e Moisés faz a seguinte pergunta para Israel: o que o Senhor requer de ti? E essa pergunta, como eu disse, não era uma pergunta que esperava uma resposta de Israel. Não é que Moisés ficou aguardando Israel pensar, avaliar, ter alguma ideia. Ele estava tão somente levantando o próprio questionamento no coração dos israelitas para ele mesmo dar a resposta. E essa pergunta feita ao povo de Israel, ela permanece para o povo de Deus de todos os tempos. Seja antes de Israel, antes de ser instituído como povo de Deus, seja para Israel, seja para nós, igreja do Senhor, ou como Paulo vai dizer, Israel de Deus. O que o Senhor requer de nós? E algo que eu tenho repetido várias vezes aqui na quinta-feira, no nosso estudo bíblico, é que o Senhor nunca requer de nós criatividade. O Senhor requer de nós fidelidade. É isso que Ele quer de nós. Então Moisés, naquela ocasião, ele responde para Israel: o que o Senhor requer de vocês? Não é que vocês o temam e andem em todos os seus estatutos e o sirvam? Tão somente era isso que o Senhor desejava de Israel. E é isso que o Senhor deseja do seu povo sempre. Que o seu povo o tema, conheça e guarde os seus estatutos e o sirva. Servir como? Obedecendo aos estatutos. É assim que a gente serve a Deus. Quando nós olhamos para esse texto de Esdras, nós vamos ver no nosso estudo hoje, posteriormente, quão importante foi esse personagem para a história de Israel, para a história do povo de Deus, não só naquele momento histórico, mas para o povo de Deus em todas as épocas. Mas tudo aquilo teve um fundamento e a sua importância teve um fundamento. As coisas que Esdras estava disposto a fazer, por ser ele parte do povo de Deus. E é interessante a gente lembrar que entre a pergunta de Moisés a Israel, o que o Senhor quer de vocês? Até Esdras, teve muita coisa. Tomar a terra prometida, viver um tempo em fidelidade ao Senhor,
depois começaram a se misturar com os outros povos, se distanciaram do Senhor, o povo de Israel se dividiu, uma parte foi para o exílio e nunca mais voltou, eles foram para o exílio, e aqui já é o finalzinho da história de retorno ao exílio, mas a vontade do Senhor para o seu povo permanece. Olha o que o texto diz: o coração de Esdras estava disposto a, primeiro, buscar a lei do Senhor. Buscar a lei do Senhor aqui é entender, é conhecer a lei do Senhor, guardar no coração a lei do Senhor, não somente tomar conhecimento daquilo que ela diz, mas entender como se vive a lei de Deus. Em segundo lugar, Esdras estava disposto para cumprir a lei de Deus. Aliás, essa é uma exortação que a Bíblia nos faz constantemente, a não sermos apenas ouvintes da lei de Deus, mas sermos também praticantes da lei de Deus. E por fim, Esdras estava disposto a fazer algo que muitos do povo de Israel não estiveram dispostos no passado. Daí a situação caótica que Israel chegou algumas gerações anteriores a ele. Ele estava disposto a ensinar a lei do Senhor. Ele estava disposto a conhecer, a cumprir e a passar para as gerações seguintes a lei do Senhor, os seus juízos e os seus estatutos. E fazendo assim, ele estava garantindo pelo menos a próxima geração de pessoas que temessem ao Senhor, que temeriam o Senhor, andariam nos seus estatutos e o serviriam. Tudo isso porque ele esteve disposto no coração. Então, irmãos, o que o Senhor requer de nós como povo dele? O Senhor requer de nós disposição, mas uma disposição muito objetiva, uma disposição muito bem especificada. O Senhor quer de nós disposição para que conheçamos a sua lei. O Senhor quer de nós disposição para cumprirmos a lei de Deus. E o Senhor quer de nós disposição para ensinarmos a lei de Deus, para que não apenas nós andemos como o povo do Senhor, mas há aqueles que vêm depois de nós também. Amém, irmãos? E nós veremos no nosso estudo alguns efeitos aí dessa disposição de Esdras em servir ao Senhor. Vamos cantar um hino, 222, mais perto da cruz, hino 222, vamos colocar de pé para louvarmos ao Senhor. Constrangido pelo amor, jubiloso, pois me declaro teu, sem reservas, meu Senhor. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador.
Senhor, nós bendizemos o Teu nome nesta manhã, louvamos, ó Deus, pela graça abundante, ó Deus, derramada sobre nós, o Teu povo, pelas misericórdias do Senhor, pela graça do Senhor dispensada a nós. Louvamos ao Senhor, ó Deus, e somos gratos pelo privilégio de podermos conhecer o Senhor. Nesta manhã, ó Deus, quando nós estamos em comunhão com o Senhor, pelo Teu Espírito, em comunhão com os santos e diante da Tua palavra, o nosso desejo, ó Pai, é conhecermos mais o Senhor, o Evangelho de Jesus e aquilo que o Senhor tem feito e fez por nós em Cristo Jesus. Que o Teu Espírito Santo nessa manhã nos dirija em todas as coisas, encha o nosso coração de sabedoria, seja para ensinar, seja para aprender a Tua palavra, para que todos juntos, como um só povo, um único edifício pertencente ao Senhor, do qual Cristo é o fundamento, cresça para a glória do Senhor. Abençoe nesta manhã cada professor, cada crente que está aqui, ó Deus, para ouvir a Tua palavra e ser edificado por ela. Assim nós somos gratos e pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar, os jovens podem ir para a classe e nós daremos seguimento ao nosso estudo aqui no templo. Irmãos, nós vamos continuar o nosso estudo panorâmico das Escrituras. No domingo passado nós encerramos o livro de Crônicas. E nós estamos aí muito próximos de encerrar os livros históricos. Os livros históricos começam com Josué, vão até o livro de Esther, cobrindo aí quase todo o período do Antigo Testamento, ou todo o período do Antigo Testamento até ali os últimos profetas. E o livro de Esdras, de maneira específica, nós já estamos, historicamente falando, cronologicamente falando, bem perto do final do Antigo Testamento. O livro de Esdras, ele já está ali se avizinhando aquele período onde o povo de Deus ficou sem nenhuma voz profética por 400 anos, aguardando a vinda de João Batista, o último profeta da Antiga Aliança. Então, ainda que o livro de Esdras esteja mais no início da Bíblia, e isso às vezes nos gera uma certa confusão, porque nós temos o hábito, o nosso costume literário da nossa cultura é ler as coisas de maneira cronológica. Então às vezes a gente pensa que ainda falta muita coisa acontecer, mas o livro de Esdras, ele está basicamente no finalzinho aí da época do Antigo Testamento. Vamos ler novamente aquele versículo que nós lemos no início, Esdras capítulo 7, versículo 10. Esdras capítulo 7, versículo 10. Vamos ler juntos mais uma vez? Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Nós vamos ver no decorrer desse estudo a importância, tanto de Esdras quanto do seu compromisso em servir ao Senhor. Irmãos, e na verdade quando nós pensamos em buscar a lei, cumprir a lei e ensinar a lei, nós o fazemos porque nós sabemos do grande poder que há na palavra do Senhor. Existem muitos efeitos que nós podemos ver da palavra de Deus. Na verdade, nós aqui reunidos como crentes no Senhor Jesus, nós somos um resultado direto da lei do Senhor. Quando eu digo lei, eu tomo aqui a Bíblia como um todo, não apenas os textos legais. Porque nós somos, a igreja é a comunidade da palavra. Não somente aquela que guarda e valoriza e prega a palavra, mas nós somos aquelas pessoas que são frutos da palavra. Nós somos crentes no Senhor Jesus porque a palavra foi pregada a nós e o Espírito Santo trabalhando no nosso coração fez com que nós crescêssemos em Jesus e tivéssemos uma nova vida. Então a nossa própria vida cristã e a nova vida que temos em Cristo
é resultado da palavra. Mas os resultados são ainda muitos outros, além de salvar o pecador. A Bíblia conforta quem está triste, a palavra de Deus anima quem está desanimado, principalmente espiritualmente falando. A Bíblia desperta ou fortalece aquele que está fraco. No entanto, pode parecer às vezes que nós vemos pouco resultado dessas coisas no nosso meio ou talvez na nossa própria vida. Talvez nós falemos e concordemos que a Bíblia produz todos esses resultados, mas às vezes passa mais pela nossa concordância do que pelo nosso próprio testemunho, de ver tudo isso acontecendo, seja em nós, seja nos outros. Isso acontece, meus irmãos, talvez uma visão de resultados muito aquém, porque a Bíblia não faz os seus resultados ou ela não produz frutos automaticamente, tão somente por ela existir. Então, às vezes alguém deixa a Bíblia aberta em casa em certo texto bíblico, achando que tão somente por ela estar aberta ele vai ser confortado quando estiver triste, ele vai ser animado quando estiver desanimado, ou alguma coisa do tipo. Ou às vezes nós desejamos que pessoas sejam salvas sem que nós abramos a palavra e preguemos o Evangelho. Então a Bíblia ela não tem os seus resultados automáticos, tão somente por ela existir. Às vezes nós nos sentimos tristes e não sentimos aquela alegria que nós cremos que a Bíblia nos dá, mas porque a gente não faz uso das Escrituras, a gente não lê a Bíblia. Às vezes a gente está desanimado espiritualmente e acha que o Espírito deveria nos dar assim aquele ânimo, mas nós ignoramos que a ferramenta que o Espírito Santo usa é a própria palavra de Deus. Então, se não fazemos uso da palavra, dificilmente nós vamos experimentar os efeitos da palavra em nós. Então, irmãos, o que nós devemos fazer? Nós devemos, assim como Esdras, ter disposição necessária quanto à palavra de Deus. Nós precisamos treinar o nosso coração e criar em nós o hábito de sermos dispostos à palavra de Deus. Nessas mesmas coisas que Esdras foi. Primeiro que nós temos que ser dispostos a conhecer a palavra de Deus. Irmãos, conhecer a palavra de Deus é algo que leva tempo. Conhecer a palavra de Deus é algo que dá trabalho. Conhecer a palavra de Deus não é algo que se dá por osmose. Nós vamos assim ficar perto da palavra e o conhecimento vai passando naturalmente para o nosso cérebro. Não é assim. Sim, é pela repetição, pelo conhecimento. Então, para a gente conhecer a lei de Deus, a gente precisa ler a Bíblia, a gente precisa estudar a Bíblia, a gente precisa vir à igreja, que é onde a Bíblia é ensinada de maneira sistemática, a gente precisa ter contato com a Bíblia e alimentar a nossa mente para crescermos na cultura bíblica, ler livros, tudo isso é assim que a gente conhece a lei de Deus. Só que isso dá trabalho, por isso que nós precisamos ter o coração disposto para isso. Além disso, nós precisamos de disposição para obedecer a palavra, o que é mais difícil. Conhecer é difícil, mas conhecer é tranquilo. Difícil mesmo é a gente obedecer, a gente colocar em prática. Porque aí não é uma disposição de tempo que precisa, não é uma disposição de energia, não é mais uma disposição de dinheiro para comprar livro, para comprar uma Bíblia de estudo, não é mais isso. A disposição para obedecer, ela exige de nós que nós morramos para nós mesmos, que nós tomemos a nossa cruz, que nós neguemos a nós mesmos e as nossas vontades e façamos a vontade de Deus. Por isso que é mais difícil, porque uma coisa é a gente gastar tempo, outra coisa é nós deixarmos a nossa vontade de lado em detrimento da vontade de Deus. Mas é o que Deus quer de nós, que nós tenhamos disposição para obedecer ao Senhor. E por fim, nesse versículo, nós temos que ter disposição para ensinar a lei de Deus. Gastar tempo ensinando. E nós temos várias maneiras de ensinar a Bíblia, ensinar a palavra de Deus. Ensinar a palavra de Deus não é algo que se dá somente para o pastor, para os professores de escola dominical, para os presbíteros. Nós temos pessoas ao nosso redor precisando aprender a palavra de Deus, a começar da nossa própria família. Nós temos ou esposa, ou marido, ou filhos, ou netos, e que precisam conhecer a palavra de Deus. Só que ensinar também dá trabalho. E ensinar dá um trabalho duplo, irmãos. Assim como
aprender dá trabalho e cumprir dá trabalho, o ensinar dá os dois trabalhos juntos. Porque a Bíblia diz que o nosso ensino não pode ser somente por palavra, mas por palavra e exemplo. Então nós temos que conhecer, praticar para depois ensinar. Então nós temos família ao nosso redor para ensinar. Nós temos irmãos em Cristo ao nosso redor que conhecem menos das Escrituras do que nós, talvez por serem novos na fé, nós precisamos gastar tempo para ensinar. Nós temos pessoas ao nosso redor desejosos de conhecer mais da palavra, só que isso também demanda tempo, demanda energia, demanda disposição. Mas o que a Bíblia diz é que nós devemos fazer isso. Irmãos, às vezes, como eu falei antes, às vezes nós não vemos tanto resultado da palavra, e muitas vezes queremos ver muitos resultados, mas talvez não vejamos mais porque não tenhamos mais disposição com a própria palavra. Creio que se nós tivermos, nós vamos ver coisas muito impressionantes, como Esdras viu. Que nós vamos ver aqui, foram coisas que Esdras viu e que Deus fez por meio de Esdras, porque ele se dispôs a conhecer, cumprir e ensinar a lei de Deus. Diga. Quem? Sim. Sim. Hoje o número de editoras boas, né? E a facilidade de adquirir livros está muito grande, né? A editora Fiel, por exemplo, umas 5 vezes no ano, ela faz promoção assim, todos os livros dela em e-book a R$ 5,99. Livros assim, que chega a 700 páginas, entendeu? Então a facilidade hoje. Agora o senhor falou um negócio muito importante. A prioridade é das Escrituras. Por quê? Porque se eu conheço bastante a palavra de Deus, quando eu falo de cultura bíblica, é conhecer as informações bíblicas de maneira ampla, não necessariamente assim, interpretá-las, mas conhecer e ter o conhecimento da cultura bíblica. Quanto mais conhecedores da Bíblia nós formos, menos nós estamos suscetíveis ao erro. Porque aí eu posso ler um livro e falar assim, mas engraçado, isso aqui está meio estranho, né? E isso acontece em livros bons. Por exemplo, a editora Fiel que eu citei, ela tem uma tradição batista. Nós somos presbiterianos, então tem coisa que a gente vai lendo, chega num ponto a gente fala assim, opa, mas isso aqui já não dá para aplicar na nossa cultura mais, por causa do conhecimento bíblico e doutrinário. Então a Bíblia é onde os nossos pés têm que estar firmados. Os outros são apenas ferramentas que vão nos ajudar a aplicar as Escrituras na nossa vida. É isso? Sim. Não dá para aplicar, né?
ativismo, francesa, tudo que é antibíblico, o comunismo não nasceu na França, só floresceu na França. Tudo que está afastado da palavra de Deus nasceu na França, e não na Inglaterra. Você tem que estudar. Por causa do apreço às Escrituras. Exatamente. Exatamente. Então, é por isso, irmãos, que quando a gente olha para a Bíblia, é claro que a Bíblia não se propõe a ser um livro científico, filosófico, histórico, mas ela é o fundamento da ciência, da filosofia e da história. Ela é o livro da vida, né? E não é apenas um livro religioso. Sim. Sim, não, com certeza. É a verdade absoluta, né? Exatamente. Irmãos, vamos caminhando aqui então no livro de Esdras. O livro tem 10 capítulos, faz parte dos livros históricos, escrito no ano 400 aproximadamente e escrito por Esdras. Então vamos passar aqui para o nosso estudo. O livro de Esdras, irmãos, ele começa de uma maneira muito interessante. Abre aí o capítulo 1, versículo 1 do livro de Esdras. Alguém lê, por favor, para mim, Esdras, capítulo 1, versículo 1. Isso, tá aí. Irmãos, o livro de Esdras, ele começa já apresentando ou ensinando a harmonia das Escrituras. Porque a primeira informação que nós vemos no livro é que todas as coisas que ele vai narrar não são novidade, não estão surgindo por acaso, são tão somente cumprimento da palavra de Deus. Nós não vamos ler, mas depois os irmãos quiserem abrir, Jeremias 29, do 10 a 14, nós vamos ver que está profetizado ali tudo o que aconteceria aqui no livro de Esdras. Jeremias viveu algumas décadas antes, e o livro de Esdras faz isso outras vezes, como por exemplo no capítulo 5, ele faz referência ao profeta Ageu, ele faz referência nominal ao profeta Zacarias. Então o que o livro de Esdras vai nos ensinar já de cara é a harmonia das Escrituras e a fidelidade de Deus no cumprimento das suas promessas. Irmãos, o livro de Esdras recebe como título aí o nome do seu personagem principal, não é um nome original, o texto tão somente foi escrito, depois recebeu o nome de Esdras. Em uma época da igreja, ele era sempre apresentado junto com o livro de Neemias, os dois formavam uma só peça, né? Só que depois, por causa de algumas informações, algumas repetições que parecem vir de origens diferentes, o livro foi separado já há bastante séculos, e hoje nós temos esses dois livros, Esdras e Neemias. E a autoria do livro é um pouco diferente daquilo que nós temos visto desde Josué. Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, nós não chegamos a um consenso de quem é o autor. A Bíblia não dá essa informação. Alguns livros nós temos uma inferência de quem pode ser, alguns livros têm pouquíssima informação, alguns livros não trazem nenhuma suposição de quem seja o autor, mas o livro de Esdras é diferente. O livro mostra claramente Esdras como autor, porque ele narra tudo aquilo que ele está descrevendo. Na segunda metade do livro ele próprio vai narrar, por exemplo, capítulo 8, versículo 15, ele diz assim: ajuntei-os perto do rio que corre para Ava, onde ficamos acampados 3 dias. E daqui para frente ele vai falando sempre assim em primeira pessoa, e também há uma identificação muito grande dele com o livro. Então, esse é um daqueles livros que nós temos quase certeza de que o autor é Esdras. A questão é que ele não foi escrito, apesar de ele ser o autor, ele não foi escrito como nós estamos lendo aqui. Isso aqui provavelmente é o resultado
de uma compilação feita pelo próprio Esdras. Quando nós observamos os detalhes, capítulo 7 vai nos dizer isso, capítulo 7, 28, vai mostrar que Esdras ia numa espécie de diário, registrando algumas coisas que aconteceram. Então, provavelmente ele mesmo, depois dessas coisas passadas, compilou as informações que ele colocou no seu diário, a segunda parte do livro de Esdras. E provavelmente no momento posterior, ele escreveu os primeiros capítulos para dar o contexto daquilo que ele estava colocando no seu diário. Então ele é o autor, mas provavelmente o livro como nós temos hoje, e provavelmente ele fez isso com Neemias também, o livro como nós temos é o resultado de um processo que levou à escrita, a contextualização, depois a organização e a compilação da forma final do livro de Esdras. O livro foi escrito, irmãos, como nós vimos ali há pouco, por volta do ano 400 antes de Cristo. E essa aproximação aqui nos mostra que está muito perto do final do período cronológico do Antigo Testamento. Nós sabemos que entre a última profecia e a primeira próxima a Jesus há um espaço, lógico que tudo aqui é aproximado, de aproximadamente 400 anos de silêncio profético. Então, a datação do livro, que é feita a partir de acontecimentos históricos, por exemplo, nós temos não só na Bíblia, mas nos registros históricos mundiais, a época em que o rei Artaxerxes foi rei na Síria. Nós temos o que antecedeu a ele, nós temos Dario, nós temos o próprio Nabucodonosor. Então todos esses reis, esses imperadores ou reis têm o seu registro histórico, e a partir daí nós vamos entendendo os acontecimentos, a época de cada um. Então, aproximadamente 400 anos antes de Cristo foi a data da escrita, porque ao que tudo indica, esse livro não foi escrito muito posteriormente depois dos fatos narrados. Provavelmente eles são quase simultâneos, porque após o regresso do povo para a terra, que é o que Esdras narra, ele vai escrever e registrar para que o próprio povo permaneça fiel à reestruturação que foi feita naquele período que nós vamos ver daqui a pouco. E o que o livro narra de maneira principal? Qual é o tema do livro de Esdras? Ele foi escrito, irmãos, mostrando que tudo aquilo que havia sido profetizado por Deus, prometido por Deus, o próprio Deus ia trazer a cabo. Deus ia restaurar o seu povo, Deus ia restaurar o culto, Deus ia restaurar as cerimônias, e tudo isso ia acontecer de maneira clara pela mão soberana de Deus. Isso não seria uma realização de homens, mas o próprio Deus conduzindo e dirigindo todas essas coisas para que todas acontecessem. Então, a grande demonstração de Esdras, ainda que ele repita poucas vezes, mas são momentos pontuais do livro, ele vai mostrar a mão de Deus e a soberania de Deus conduzindo todas as coisas para a restauração do seu povo. Sim. 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 Mais ou menos. Porque qual que é o problema de Malaquias? Malaquias é muito próximo de Ageu, Zacarias. Qual que é o problema de Ageu? Ageu é assim, o povo está muito preocupado em reconstruir a cidade, e o templo está ficando de lado. Aí nós vemos uma parte aqui, Ageu é contemporâneo de Esdras. Aí nós vemos isso aqui. Posteriormente, na geração seguinte, o povo não abandonou o templo e os sacrifícios, mas começou a fazer de qualquer jeito. Começou a fazer meramente de forma religiosa. Ia lá, fazia, voltava para casa, vivia de qualquer jeito, entendeu? E é o problema de Malaquias. Então Malaquias é um pouco depois de Esdras, mas problemas relacionados a essa volta e o deixar o templo de lado, a vida religiosa de lado. Em um primeiro momento, eles deixaram mesmo, em Ageu. Depois, eles até aparentavam não ter deixado, mas no coração eles já tinham deixado, entendeu? Aí daí a mensagem de Malaquias. Sim. O problema que Malaquias está tratando, quando ele escreve, né, aqueles discursos dele, os 7 discursos, o problema que ele está tratando, que o povo, assim, se a gente contextualizar aqui para a nossa época, o povo vinha para a igreja, vinha para o culto, dava o dízimo,
só que fazia isso de forma apenas cerimonial. O coração não estava envolvido naquilo, né? Sim, sim. Tanto é que a última profecia com relação à vinda do Messias é Malaquias, quando ele profetiza a vinda de João Batista, que é aquele que prepararia o caminho, né? Então ele deixa, vamos dizer assim, a bola quicando para o próximo chutar. Exatamente. Irmãos, qual que é a estrutura do livro de Esdras? O livro de Esdras, irmãos, ele é um pouco distinto de alguns outros e de maneira muito positiva, porque ele traz algumas informações muito interessantes, como o Luciano até mencionou aqui no início, são informações que coincidem, não que nós precisemos dessas provas, mas coincidem com relatos históricos. O livro de Esdras traz na íntegra cartas e documentos da época antiga, escritos inclusive na língua antiga. Então, uma coisa lá em Crônicas, quando cita assim: os outros feitos do rei estão escritos no livro tal. Os outros atos do rei tal está escrito no livro tal. Esdras não. Esdras faz igual quando a gente faz ata. Vamos supor, quando a gente faz uma ata do conselho e entra uma convocação ou alguma ata de disciplina, tem que haver a descrição na íntegra, no corpo da ata, né, para registrar as decisões e tudo. Aqui, parece que é isso que Esdras faz. Ele narra e ele registra documentos antigos muito importantes. Então, nós vemos algumas coisas importantes, antes de passarmos para a estrutura mesmo do livro, que são algumas listas. Ele faz a lista dos artigos que tinham no templo e que Ciro mandou devolver, está lá no capítulo 1, versículo 9 a 11. Ele faz a lista daqueles que num primeiro momento voltaram do exílio, capítulo 2, versículo 3 ao versículo 70. Ele faz uma lista dos líderes que voltaram com Esdras, porque Esdras volta num segundo momento, capítulo 8, versículo 2 a 14. E ele faz uma lista dos judeus envolvidos em casamentos mistos, capítulo 10, versículo 18 ao 43. Então, em primeiro lugar, ele coloca essas informações listadas como marco histórico do próprio povo de Israel, coisas importantes e concernentes ao povo de Israel. Mas em segundo lugar, ele coloca correspondências e documentos oficiais registrados na íntegra. Então ele coloca cartas que iniciam as obras, interrompem e iniciam as obras, capítulo 4, versículo 23 e 24, capítulo 6, versículos 6 e 7. Irmãos, não dá para a gente ler todos esses textos aqui, porque algumas delas são muito grandes, mas depois os irmãos podem ler aí. Depois uma carta que confere autoridade a Esdras, escrita pelo próprio rei, no capítulo 7, versículo 25 e 26. Depois nós temos alguns documentos apresentados no texto, de forma literal e de forma na íntegra. Existe uma carta de Reum a Artaxerxes, quando ele vai dizer, eles estão construindo aqui e você nem está sabendo de nada. Lá no capítulo 4, versículo 11 a 16. Nós temos na íntegra a resposta de Artaxerxes a Reum, capítulo 4, 17 a 22. Nós temos a carta de Tatenai a Dario, capítulo 5, versículos 7 a 17. Nós temos um memorando relativo ao decreto de Ciro apresentado, ou seja, o rei vai buscar nos registros históricos se Ciro mandou de fato fazer aquilo. Então tem a citação do memorando, capítulo 6, versículo 2 a 5, a resposta de Dario a Tatenai, capítulo 6, versículo 6 a 12, e uma carta de Artaxerxes a favor de Esdras, no capítulo 7, 12 a 26. Então, irmãos, olha que interessante. Documentos históricos, seculares, registrados nas Escrituras. E não é que Esdras está tão somente tomando emprestado documentos históricos. Ele está registrando que a história secular, ela está no controle divino. E faz parte da história de Deus aquilo que acontece fora da igreja e fora do povo de Deus. Tudo está no controle do Senhor. É como se nós colocássemos em um texto religioso a carta de... Quem chegou no Brasil aqui? Fugiu, não é o que escreveu a carta
Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral, isso. É como se a gente fizesse um texto religioso e colocasse uma carta do Pedro Álvares Cabral, dizendo que chegou no Brasil e não sei o que e tal. E aí, não, tudo bem, estou usando exemplo. E aí a gente usasse isso como um texto para provar a condução de Deus na história, o que é plenamente possível, não é possível, que deve ser feito, olhar a história a partir da condução divina. Diga, Elber. Descendência dele? Eu acho que está no capítulo 6. Capítulo 7, versículo 1. Passadas essas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abizua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote, este Esdras subiu à Babilônia. Aí, irmãos, volta a uma questão que eu falei na semana passada. A gente vê esse monte de nome aqui e fala assim, por que não abreviou? Por que só não falou assim, Esdras? Porque está mostrando aqui que ele é da descendência do sumo sacerdote. Então Esdras podia estar na reconstrução do templo, ele podia estar nas coisas sagradas, porque ele era da descendência de Arão, o sumo sacerdote. Então, todas essas listas, ainda que em um primeiro momento nós não compreendamos o porquê de ter tanto nome, faz todo sentido e há um propósito em todos esses registros. Até porque é interessante que sabe uma coisa que está aqui no livro de Esdras, e nós vamos ver em Neemias também, pessoas que não puderam participar das cerimônias porque não encontraram registro delas. Chegou lá e falou assim, não, eu sou da família de Judá. Qual que é seu nome? Aitube. Aí, mas quem que é seu pai? Fulano, seu avô fulano. Não se encontrou, porque tinha um registro das famílias, né? O povo de Israel, os povos antigos, diferente às vezes do que a gente pensa, porque às vezes a gente é ensinado de que os povos antigos eram assim, primitivos, né? Que eles não tinham controle de nada. Os povos antigos eram extremamente organizados. Então eles tinham os registros familiares, tanto que as listas de nomes que nós encontramos em Esdras são registros históricos daqueles que foram para o exílio e daqueles que estavam voltando para ver se bate a informação. E muitos não puderam, inclusive, participar da Páscoa, porque não tiveram como provar que eram da descendência de Israel. Entendeu? Então eram coisas muito organizadas. Porque era organizado, mas não era perfeito. Você perde muita coisa. Você tem pessoas... Não, uma possibilidade. Você tem pessoas que não eram do povo de Israel. Imagina que alguém... Lembra que Israel foi para o meio dos babilônicos e se misturaram, certo? Aí tem alguém lá que cresceu achando que é de uma família de origem israelita e passou isso para o filho dele e passou para o neto dele. Não, nós somos desse povo de Israel aí. Mas no final das contas vai procurar a origem, não tem nada, entendeu? Não, mas aí você tem lugares diferentes, né? Você tem... Não, tudo bem, mas é porque são regiões distintas. Não, a Assíria, primeiro eles foram dispersos pelo Assírio. Depois os outros pelo Império Babilônico. E esse império dominou sobre a Babilônia. O que não significou trazer todo mundo para cá, nem levar todo mundo para cá. Era um domínio, como no mundo antigo eles chegavam e impunha cultura, religião
impostos, entendeu? Então, agora, poderia-se ter pessoas do Reino do Norte? Sim, mas nesse caso aqui, pelo menos não é deixado claro. Provavelmente eram pessoas que vieram junto com Israel, não pertencendo ao povo de Israel. E também não ignorando o fato que pode-se ter perdido documentos. Assim, eu estou falando porque até no nosso mundo digital hoje você perde documento. Então imagina você carregar coisa em barro, em jarra de barro, né? Então é isso. Nesse caso não, porque nesse caso aqui participar no templo ele deveria mostrar as origens dele, entendeu? Exatamente. Sim. Aqui sim. Ele deveria, porque lembre, irmãos, no Antigo Testamento nós estamos na Antiga Aliança. Ser povo de Deus não é tão somente crer em Deus, ainda que esse seja o fundamento. Mas no Antigo Testamento, o ser povo de Deus tem uma ligação muito forte com a questão nacional, que vai ter as suas implicações e complementos espirituais no Novo Testamento. Mas o Antigo Testamento não é dessa forma como hoje. Eu quero fazer parte do povo de Israel. Aqui, principalmente no retorno do exílio, porque um dos problemas que Esdras vai lidar aqui foi justamente a mistura de povo de Deus com quem não era povo de Deus. Então, o zelo pelo povo de Deus e a pureza do povo de Deus era fundamental nesse retorno e na reestruturação do povo. Entendeu? Diga. O véu. Ali, isso. Ali não necessariamente separando gentios e judeus, ali separando o homem de Deus. Mas Paulo vai dizer isso em Efésios 3, que havia essa barreira, e Paulo parece fazer uma analogia a um muro que tinha no próprio templo, separando o lugar dos gentios e dos judeus. Então ele vai dizer que Cristo desfaz esse muro, trazendo essa união entre todos aqueles que creem em Jesus, fazendo o novo povo de Deus, né? Que não é mais uma barreira geográfica, nem étnica, é uma barreira de fé. Então, irmãos, nós temos essas listas e esses documentos importantes. Agora, qual que é a estrutura do livro? É muito interessante a estrutura de Esdras, porque ela é muito simples e ela é uma estrutura em par. Ou seja, acontece uma coisa e depois vai acontecer uma outra coisa semelhante, mas que é um complemento das duas. Muito interessante. O que nós temos do capítulo 1 ao capítulo 6? Nós temos um retorno de uma turma para Jerusalém. E o que nós temos do capítulo 7 ao capítulo 10? O retorno de mais uma turma. Então, o que nós vemos a estrutura do livro são duas voltas do povo de Israel, mas uma volta gradativa. Em primeiro lugar, no capítulo 1 ao capítulo 6, voltam alguns exilados e o templo é reconstruído. Esdras ainda não voltou. Então, esse capítulo 1 ao 6 é aquilo que provavelmente ele escreveu depois para contextualizar. Então, volta sob o domínio a condução de Zorobabel, eles voltam e o templo é reconstruído. Algum tempo depois, nós temos a segunda parte. Volta Esdras com mais algumas pessoas e agora eles reconstroem a comunidade de Israel. Então, primeiro constrói o templo, depois reconstrói a comunidade, o que é importantíssimo essa sequência para a questão teológica e para o propósito teológico de Esdras. Então vamos lá, a primeira parte, o retorno dos exilados e a reconstrução do templo. Nós temos o decreto de Ciro, apontando para o retorno, com a vontade, o mandato direto de Deus. E os preparativos para o retorno a Jerusalém e a lista daqueles que iam regressar. E acontece algo muito interessante aqui. Os irmãos lembram como que o povo de Israel conquistou riquezas quando foram sair do Egito? Como que foi? O texto lá em Êxodo diz que o próprio Deus moveu o coração dos egípcios para darem riquezas para os israelitas, né? Meio com medo, né? Toma aqui e vai embora. Aqui acontece a mesma coisa. Quando eles estão saindo do império e voltando para Jerusalém, as pessoas,
eles dão riquezas, ouro, coisas valiosas para o povo de Israel levar. Então, nós temos esse primeiro retorno. Agora, tem algo que eu chamo a atenção dos irmãos. Vamos voltar lá no capítulo 1 de Esdras. O primeiro versículo, o Luciano já leu. Disse ali que por boca de Jeremias, cumpriu aquilo que Deus falou por boca de Jeremias. Agora, alguém lê, por favor, o versículo 2, que vai ser o decreto de Ciro e o que acontece para que o povo pudesse voltar. Irmãos, as palavras de Ciro são palavras assim, aparentemente, de quem conhece a Deus. O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém e Judá. A pergunta é, Ciro cria em Deus? Veja bem, é muito interessante o que nós vemos no início, porque o texto diz que Deus moveu o coração de Ciro, não foi? E as palavras ditas por ele parecem exaltar a Deus. Então nós temos duas coisas aqui. Alguma coisa de Deus em direção a Ciro e alguma coisa aparentemente de Ciro em direção a Deus. Deus moveu o coração de Ciro? Sim, obviamente. Deus conduziu Ciro a fazer o que era a vontade de Deus, até porque Isaías, lá no capítulo 44, 45, já tinha profetizado nominalmente que Ciro, ele dá o nome, servo do Senhor, faria essas coisas. Nem era nascido, não. Porém, registros arqueológicos... Bom, aliás, vamos lembrar de uma coisa. Então Deus de fato moveu o coração de Ciro. Agora de Ciro em relação a Deus. A gente não pode esquecer que Ciro era uma coisa. O que Ciro era? Também. Imperador. Ele era político. Ciro era político. Vocês já viram? Em época de campanha, aí o político vai lá inaugurar um centro espírita. Aí o que ele fala? Ele fala mal do espiritismo? Não. Porque não sei o que, Allan Kardec, muito importante para a cultura do nosso país. Aí ele vai inaugurar lá alguma coisa ligada à igreja romana. Ele vai falar mal da igreja católica? Não. Nossa padroeira, não sei o que e tal. Aí ele vai num evento evangélico, ele vai falar mal dos crentes? Não vai, esse Deus que deu Jesus e não sei o que. Irmãos, é a mesma coisa que Ciro está fazendo aqui. Aí a gente pensa, mas como? Como é que você sabe? Não é uma informação claramente bíblica, mas existem registros históricos de Ciro fazendo a mesma coisa com outros povos e com outros deuses. O Deus... Qual? Marduk. O Deus Marduk, criador do mar, de não sei o que, ele me mandou libertar o povo dele. Então Ciro, ele faz a mesma coisa com outros povos, e alguns historiadores vão dizer que por causa da filosofia adotada por ele, alguns se identificam com o zoroastrismo, ele tinha essa prática de não entrar em guerra com outros deuses. Então é o mandato de Deus, Deus moveu o coração dele a fazer isso, mas não que Ciro era um homem piedoso, ele era um homem político. E ele fez isso com Israel, assim como fez com outros povos. Oi? Fala. Sim. Isso. Já veio o dedinho de Daniel lá? Pode ser que sim. Só que a gente não sabe exatamente se no momento dessa libertação Daniel ainda é vivo. Mas no livro do profeta Daniel faz referências a esses acontecimentos, assim, aos 70 anos que vai ficar no exílio. Então Ciro e Dario provavelmente conheceram Daniel, só que a gente não sabe quando foi Esdras, por exemplo, já era Artaxerxes, então a gente não sabe qual o conhecimento que ele tinha de Daniel, mas que alguma influência teve, mas não só de Daniel, porque se tinha Daniel, um judeu lá, provavelmente tinham sábios de outros povos também com os seus deuses. Era Dario. Sim.
Sim, isso. Isso, antes, né? Nabucodonosor. Não, que influenciou, com certeza influenciou por causa da posição de Daniel. Daniel era ali um primeiro-ministro, né? Então, com certeza houve alguma influência, mas não no sentido de Ciro crer em Deus de fato. Então nós vemos esse retorno dos exilados, e quando eles voltam, o que a gente encontra ainda no capítulo 1 até o capítulo 6? A reconstrução do altar e do templo. Veja bem, irmãos, a reconstrução não começa de fora para dentro. O templo, os utensílios e o altar de sacrifício. Ao contrário, começa pelo altar para depois fazer o templo. Por quê? O altar reconstruído mostra a importância que era dada ao culto. Por que o culto? Porque o culto no Antigo Testamento, lembrando que nós estamos aqui na Antiga Aliança ainda, o culto no Antigo Testamento se dava com sacrifício. Sem sacrifício não tinha culto ao Senhor. Então eles restauram primeiro o altar, mostrando a importância do culto ao Senhor. E há algo interessante aqui também, que o texto diz nessa primeira parte, que quando os fundamentos do templo são lançados, as pessoas choram, só que por motivos diferentes. Os mais novos choram de alegria por ver o templo prestes a ser reconstruído. Os mais velhos choram de tristeza, por lembrar da glória do templo anterior e agora como estava a realidade de Israel. E aí nós vemos a oposição que se levanta, né, contra a reconstrução. Primeiramente aparecem algumas pessoas querendo ajudar. E é interessante que eles falam assim: nós queremos ajudar para servir ao Deus de Israel junto com vocês. E eles recusam. Zorobabel fala assim: a gente não precisa da ajuda de vocês. E aí esses que tiveram a ajuda recusada, eles vão agora trabalhar para que a reconstrução do templo seja impedida. Então o rei Artaxerxes manda que a reconstrução fosse parada, mas o que o profeta faz? O profeta manda voltar a reconstrução mesmo sem autorização de Artaxerxes. Ele não espera a autorização do rei para eles continuarem na reconstrução. E eles reconstroem. E nesse quesito, né, irmãos, de recusar a ajuda, nós vemos lá no capítulo 4, versículo 2, algumas pessoas oferecendo ajuda para reconstruir o templo. Por que da recusa? Veja bem, a mesma coisa, ou o princípio é o mesmo, de não aceitar no templo aqueles que não conseguiam comprovar a sua origem judaica, por causa da pureza do culto e por causa da pureza do povo de Deus. Por quê? Eles oferecem ajuda na reconstrução e eles dizem assim: não, nós vamos reconstruir para adorar o Deus de Israel junto com vocês. Só que essas pessoas não eram do povo de Israel, eles tinham origem assíria. E esse povo, o hábito deles não era rejeitar o Deus do outro, mas eles também não rejeitavam o deles. Então eles iam adorar a Deus junto com os outros deuses. Eles faziam uma mistura, um sincretismo. Então eles ajudavam a reconstrução, teriam certo direito de participar da adoração e do culto, mas eles levariam junto os seus deuses, as suas formas pagãs de adorar. E nós vemos isso no Antigo Testamento. Nós vemos profetas que repreendem o povo porque eles adoravam a Deus, mas traziam junto também outros deuses, outras formas. Lembra de Gideão? Gideão adorava a Deus, só que ele fez uma estola sacerdotal e levou também para a adoração, misturando as coisas pagãs com as coisas do povo de Deus. Então, o povo de Deus não aceitou ajuda externa para estruturar e reconstruir o seu culto. A única coisa que eles precisavam para o culto era do próprio povo de Deus. E aqui, irmãos, fica um ensino para nós. Toda ajuda externa ao povo de Deus tem o seu preço. Não é de graça. Se nós pegarmos a ajuda externa do mundo para encher a igreja, para fazer aquilo que funciona, a conta vem. E é o quê? É o sincretismo, é o mundo vindo aqui para a igreja. Se a gente quiser ser uma igreja politicamente correta, a conta vai vir. Daqui a pouco nós nem parecemos mais igreja do Senhor, como aconteceu em algumas partes do mundo. Então nós não precisamos de nada
fora do povo de Deus. Nós precisamos tão somente da palavra. Eu vou criar minha família, eu sei que a Bíblia dá boas direções, mas eu vou criar meus filhos também segundo diz Piaget, segundo diz não sei quem, segundo diz aquele lá, como é que é, o brasileiro? Paulo Freire. Não, tem uma coisa boa aqui, tem uma coisa boa ali. Veja, eu não estou descartando que homens ímpios têm conhecimento para desenvolver práticas. Não estou negando isso, afinal de contas, nós usufruímos de tudo que é tecnologia e de desenvolvimento que aparece por aí. O que eu estou querendo dizer é que muitas vezes nós deixamos a Bíblia de lado e adotamos outro padrão. Sabe o que acontece? A conta vem. Veja bem, irmãos, eu estava conversando há um tempo atrás com uma amiga cristã também, e eu estava falando a respeito tinha muito tempo que a gente não encontrava, e ela perguntou para mim assim, nossa, comentando algumas coisas de criação de filhos, né? Ela falou assim, nossa, mas você corrige os seus filhos fisicamente mesmo? Nossa, mas assim, né? Não tem outras formas de educar, não sei o quê? Veja bem, a Bíblia diz para fazer de um jeito. Os pedagogos ou os psicólogos de hoje dizem que é para fazer de outro jeito. Quando nós adotamos esse outro jeito, nós estamos aceitando a ajuda externa para edificar o povo de Deus. A ajuda vem junto com os seus deuses e junto com os seus ídolos, e o resultado será o sincretismo. Só para dar um exemplo simples, isso aqui se aplica a todas as coisas da nossa vida. Eu vou cultuar a Deus. Não, eu vou cultuar a Deus só porque tem que ir mesmo. Eu vou sentar lá na igreja, vou esperar acabar. É porque é assim que todo mundo faz lá fora. E durante a semana eu vivo do jeito que eu quiser. Quando nós tomamos essa ajuda do mundo... Já está acabando? Quando nós tomamos essa ajuda do mundo, a conta vem. Porque nós vamos nos misturar com o mundo. Então nós aprendemos isso aqui com Esdras.